Camiabas hoje tem a honra de receber em seu espaço uma afro-religiosa. Vamos conversar com Jane de Nanã. Jane, antes da gente falar sobre a tua vida religiosa, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, de onde é que tu vens? Sim. Eu venho do bairro do Guamá, minha mãe conheci meu pai no bairro de Fátima, hoje, que antes era Matinha, e essa questão de afro-religiosidade já tem com a minha avó, que era da Umbanda. Então, eu nasci dentro praticamente de um terreiro, mas a minha avó, ela não permitia que nós participássemos, as crianças participassem, porque por conta daquele preconceito que hoje existe antes muito mais forte, Então ela não deixava participar. Então fomos morar para o bairro do Guamá, nasci e fui criada lá, com dificuldades de uma família preta, Minha mãe, uma mulher lutadora, batalhadora, vendia sacos na feira. Eu ajudava minha mãe a vender sacos também, ajudava minha mãe a vender doces na rua, que naquela época seria o trabalho infantil, que continua ainda sendo muito forte, mas tinha que ajudar a minha mãe. Saímos muito cedo para ir ao Ver o Peso, vender milheiros de sacos, que eram sacos de papéis que faziam para as pessoas colocarem batata, o feijão verde e tal. Então usavam aquele tipo de saco. Então nós produzíamos esse saco, que eram feitos de revistas. Faziam milheiros de sacos, passavam a madrugada fazendo para de manhã cedo entregar ao Ver o Peso. Então eu saía do bairro do Guamá para ir ao Ver o Peso. E essas revistas nós pegávamos com o senhor, que ele vendia mais barato, para produzir esses sacos. Era na terra firme. A gente atravessava aquela ponte que tinha na terra firme, que era uma ponte de madeira. Eu acho que não sei se tu chegaste a ver. Como era uma ponte de madeira, uma pontezinha. Então, quase todos os dias, nós íamos pegar essas revistas. Íamos a pé, na terra firme, e voltar para o Guamá, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Transporte. Então a gente vinha com caixas de revistas na cabeça, trazendo quase todos os dias. Então, e aí a minha mãe falava assim: olha, você tem que estudar, todos vocês têm que estudar para ter uma vida, ela dizia, uma vida melhor, ter um futuro melhor. E também, lá no bairro do Guamá, no cemitério Santa Isabel, lá tem várias mangueiras. Então nós pegávamos mangas também para alimentar meus irmãos à tarde. Nós éramos 7 filhos, ainda deixaram mais uma criança ao lado para minha mãe criar. E a minha mãe pegou essa criança. Hoje em dia, meu irmão é um grande médico. Minha mãe é uma mulher batalhadora, então a gente pegava essas mangas para nos alimentar e também pegávamos raspas de vela dentro do cemitério para vender para as fábricas que reaproveitavam aquela cera derretida. Então, digo assim que nós somos uma família assim, de muita força, que nós vencemos, lutamos muitos. E a minha mãe é uma mulher assim, incrível, que nos educou e colocou para a vida. Estudamos, nos formamos, com muita dificuldade me formei e estamos aí na luta até hoje. Legal. A sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. Sim. E seu pai? Meu pai não, meu pai já faleceu. Tá. Jane, dentro desse processo, a gente percebe que, assim, dentro da tua fala, a gente vê uma desigualdade muito grande, na nossa sociedade, fazendo com que as crianças da periferia tenham que ajudar os seus pais a trabalhar por conta de uma falta mesmo, de Estado, onde você não tem, muitas das vezes, recursos. Sim. E aí tu fala da tua mãe, dessa luta da tua mãe. E uma das formas dessa luta que ela vai ver para vocês é o processo educacional. Sim. Como é que se dá depois essa educação? Vocês continuaram estudando? Tu continuaste estudando? Como é que... assim, porque alguns dos meus irmãos estudavam pela manhã e naquela época tinha um intermediário que era de 11 às 3 da tarde. Então, Sim. Quem estudava de manhã, de 7 às 11, então... à tarde, nesse intervalo de tempo, desse horário, iria vender alguma coisa, tipo um sonho, ou vender chopp. E eu também, quando eu chegava desse horário de 11 às 3, à tarde, lá para as 16 horas,
eu iria vender alguma coisa também. A minha mãe fazia tapioca para vender, sempre tinha alguma coisa. Além dessa venda de sacos que a gente tinha, que a gente produzia esses sacos, a gente vendia também o sonho, o chopp, e havia também aquela questão do assédio quanto criança, que é muito forte, infelizmente, né? Então minha mãe sempre alertava, cuidado, se alguém quiser, ela falava assim, olha, se alguém quiser brincar com vocês, corram, gritam, não deixam. A minha mãe sempre dava esse alerta, né? Mas infelizmente sempre acontecia alguém querendo fazer alguma coisa conosco, com crianças, né? Então era muito difícil, Kátia, foi duro. E infelizmente a família da periferia continua passando por esse processo das crianças trabalharem para ajudar na renda familiar. Ainda continua essa desigualdade social intensa, principalmente com famílias que a gente sabe que a família da periferia, a maioria são famílias de gente preta, que sofrem muito mais com essa falta de políticas públicas, né? Que não há essa política pública, se olhar humanizado com essas famílias, com essas pessoas que necessitam tanto. E quanto à questão da educação, a minha mãe dizia assim, olha, vocês vão estudar. Eu lembro que a minha mãe, ela achava muito, com essa questão da revista, ela dizia, olha, tá vendo, só tem que ler. Então, eu queria muito aprender a ler. Então, a minha história de leitura foi o seguinte, foi assim, meu irmão já tinha aprendido a ler, tinha uma escolinha ao lado da minha casa, era uma professora que dava aula particular. Como a minha mãe não tinha condições de pagar, meu avô, o pai da minha mãe, ele fazia serviços de casa dela, tipo assim, consertar uma tomada e tal. E com isso, ela deixava meus irmãos estudarem lá. Só que eram muito, ela dizia, olha, tal. Então eu não fui para lá estudar. Então o que aconteceu? O meu irmão mais velho, ele dizia, olha, eu vou te ensinar a ler. Então eu aprendi a ler com o meu irmão. Fui alfabetizada dentro da minha casa com o meu irmão mais velho. Ele que me ensinou a leitura. Então eu queria muito ler aqueles gibis, na época que era do Zé Carioca, da Mônica. Então eu queria muito ler aquilo. Eu olhava, dizia, eu tenho que aprender, eu tenho que ler. E quando eu aprendi, foi assim, a maior felicidade da minha vida. O hábito da leitura eu tenho até hoje, esse hábito. Que bom, né? Professora, né? Tem esse hábito. Então, a minha mãe incentivava muito a leitura. Ela achava cadernos na rua, ela levava, olha, tem alguma coisa aqui que dá para vocês aproveitarem. A revista, leia essa revista. Deixava um pouco de revista, além para fazer saco, deixava. Então, a gente lia. Então, a questão da educação, ela dizia, ó, vocês vão ter um horário para estudar, todos. Então, eu colocava, eu lembro que teve uma época que cortaram a energia da casa da minha mãe, tinha condição de pagar, cortaram essa energia. E a senhora, essa vizinha ao lado, ela cedeu, mas ela cedia tipo assim, só até um certo horário. Então eu tinha que estudar, ler com a lamparina, me colocava uma lamparina e aquela dificuldade toda aí. E fomos, a educação, ela é a base de tudo, a educação ela que move, né? A educação ela muda. Então a educação nos mudou, a leitura nos mudou. Então fomos estudando, todos fomos estudando no bairro periférico, onde vários colegas meus morreram por droga ou foram assassinados pela polícia. Na época, minhas colegas engravidaram muito cedo, né, com 12, 13 anos, né, e perderam assim, não estudaram, infelizmente. Infelizmente acontece essa falta de política pública, que sempre há muito tempo perdura ainda isso, que faz que aconteça essa falta de de abandono escolar, infelizmente. E a minha mãe foi assim, muito forte nessa questão de não, vocês vão estudar, vocês têm que mudar, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar. Ela falava sempre isso, vocês vão mudar. Então aí fomos estudando. Meu irmão passou, o primeiro da minha família foi meu irmão que passou no vestibular, passou em letras na época, língua portuguesa e língua francesa, e depois eu me formei no magistério e passei também no vestibular com muita alegria, dei alegria para minha mãe e formei novamente. Depois eu fiz língua, ano 2018 me formei em língua espanhola, sou formado em língua portuguesa também, língua espanhola, e foi assim a felicidade, como eu te falo, né, educação. E antes disso, Kátia, eu não queria ser professora, eu não ia ser professora, eu queria ser jornalista. E na escola que eu estudava, era uma escola pública, né, e uma professora branca, nunca esqueci disso, e eu falava muito, falava. Eu queria ser repórter. E tinha, no outro lado da minha casa, tinha um senhor que ele tinha uma aparelhagem chamada Xodozinho. E eu gostava de ir para lá falar no Xodozinho, eu entrevistava, fazia o que ele deixava, né? E
seu Benedito, ele era padrinho da minha irmã e deixava, eu falava no microfone, mexia nos vinis lá. Eu dizia, eu quero ser repórter. E na escola, teve uma atividade na escola que tinha microfones e eu peguei esse microfone. E essa professora, ela foi tão cruel comigo, Kátia, que foi assim, eu peguei o microfone e eu era muito fã da única repórter preta que eu vi, a Glória Maria, né? E eu dizia, poxa, eu quero ser igual ela viaja, ela fala, não sei o quê. E essa professora, ela me tolhou. Eu peguei o microfone, ela falou, ela e um outro colega, brincando, era brincadeira, né? Aí ela falou assim, preto, tu nunca vai ser repórter. Preto é para lavar, preto é para estar trabalhando em cozinha, preto é para, sabe, ter esses trabalhos domésticos. E aquilo me travou tanto que eu fiquei muito tempo introspectiva, eu não olhava para as pessoas, eu ficava sempre cabisbaixo, eu cheguei muito triste em casa, eu não queria mais voltar para a escola. Aquela minha alegria, ela me matou por muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem olhar para as pessoas, sem querer pegar. E ano passado que eu consegui pegar no microfone, porque para pegar de fato eu me tremia toda, não conseguia. Eu fui a falar sobre o axé, e a pessoa eu disse, não, eu quero ficar com o microfone, era um espaço pequeno, eu disse, não, eu posso falar, que a minha voz é forte, então não, tem que falar com o microfone. Aí eu disse, não consigo. Aí a pessoa falou, tu consegue sim, a pessoa eu acho que já sabia, tu consegues sim. E foi aí que me deu aquela firmeza e eu voltei a conseguir falar, mas eu não conseguia pegar no microfone, porque aquilo me matou por muito tempo. E foi depois, eu disse, eu tenho que parar com isso. E eu fui ser professora. E eu aprendi, eu gosto de aprender idiomas, porque eu queria ser repórter, né? Então aquilo ainda continuou, eu tenho que falar outros idiomas, eu queria. Infelizmente, eu fui tolhida por uma professora que não entendia a questão raça, né? A questão racial. E ainda fui uma professora, uma educadora racista dentro de uma escola pública, que a gente sabe que ainda acontece muito isso. Hoje acontece. E aquilo foi muito forte, que me matou por muito tempo, me deixou muito tempo. Aquela introspectividade, sem querer falar, sem olhar nos olhos das pessoas. E eu comecei, e quando eu fui participar do SEDEMPA, né, na década de 90, eu já cheguei assim com essa coisa de muito cabisbaixa, muito desmotivada. E lá no SEDEMPA, não, Júnior, tu me levava sempre deixando para cima. Então, eu gosto muito de escrevo poesias, escrevo músicas, e eu fazia essas músicas, eu fazia essas poesias para o SEDEMPA, mas teve um tempo que eu queria participar da banda, mas não tive coragem pela questão do microfone, que foi muito forte, aquilo que... Foi uma opressão, né? Uma opressão, então é difícil, muito difícil, é muito cruel. Quando tu falas sobre todo esse processo que a gente vai ouvindo, a tua história que vai lembrando, eu como educadora vou lembrando de alunos e alunas que também passam e já passaram por essas situações, mostra pra gente a responsabilidade de ser de fato uma educadora, né? Sim. Porque a gente vê dentro da sala de aula, dentro da escola, muitos professores. Mas ser professor nem sempre é ser educador. Sim. Né? Existe uma diferença onde você precisa estar sempre se reinventando, né? E muitas das vezes a gente ainda não vê. Sim. Né? Então esse processo do racismo estrutural, ele passa também por aquele ambiente ali da escola. Sim. E ele demarca um espaço muito forte e faz com que milhares de meninas e meninos percam essa vontade de ser algo a mais, né? Muitas vezes você escolhe uma profissão, mas não porque era algo que você queria, mas porque você foi incentivado, né? Às vezes eu vejo assim, alunos, eu quero ser médica. Tu não tem condição de ser médica, né? Vai ser uma outra coisa na vida. E se você for preto, se você for da periferia, isso piora duas vezes. Sim. Então as pessoas dizem, não existe racismo. Não existe porque você não estuda para você entender, né? Não existe porque você não tem empatia. E porque você muitas das vezes não quer falar sobre aquele assunto. Sim. Mas o racismo ele exige, ele existe
e ele deixa marcas, né? Que é o que tu fala. Muito forte. Dentro da escola acontece muito isso. Sim, e ainda continua. Ainda continua, não passou desde a entrada, sim, né? sim. Quando você entra já é uma forma muito forte. Desde quem está ali, seja até do porteiro, quando é uma pessoa, principalmente uma pessoa preta, que é muito mais forte ainda, né? E somos nós que mais sofremos com toda essa estrutura certeza. horrível. É você que é parado pela polícia, é você que é seguido dentro de lojas, que você vai comprar, você é seguido. Eles acham que a gente não pode comprar nada, que a gente não pode ter não pode ter nada, né? Não pode ter um carro, não pode ter nada. Então, esse racismo ali que mais mata, que mais te deixa depressivo, né? Que mais adoece mentalmente. Exato. Que nos deixa mentalmente adoecidos. Como eu fiquei muito tempo, né? Que me matou muito tempo por essa questão, essa professora. Eu nunca esqueci o rosto dela, Kati. Ficou internalizado na minha cabeça até hoje, porque foi muito forte e essa marca. Eu era uma criança, né? Ele me marcou muito. Né? Então, aí acontece muito nas escolas. Eu lembro que eu estagiei numa escola e tinha uma criança negra, ela sempre ficava no cantinho lá, e a professora nem ia aí pra ela. E eu perguntava, por que essa criança? Ah, ela é doente. Ela falava assim, ela é doente. Eu falava, doente? Poxa, como doente? Ah, não sei, ela fica sempre o tempo todo ali, deixava essa criança de lado. Teve uma tarde que eu cheguei lá nessa escola, fui direto, e ela sentava sempre naquele cantinho, e as crianças não brincavam com ela, os amigos não brincavam, ela ficava isolada naquele canto, não escrevia, não tinha produtividade nenhuma, porque essa professora não fazia esse incentivo, e aquela criança ali. Aí quando foi um dia, eu cheguei lá, dei um abraço nela, bem forte, e ela deu um sorriso, ela não sorriu. Comecei a falar, dizendo o que tinha que fazer, e passado o tempo, durante estar estagiando nessa escola, essa criança já foi evoluindo, essa criança já foi interagindo com as outras crianças, e essa professora dizia, você não liga, eu disse, ela não é doente, é você que não está fazendo nada, você como educador, há educadores e educadores, né? E essa questão é muito forte, que ainda acontece, né? Sim. Essa questão ainda vai durar muito. Né? Jane, dentro do processo educacional, a gente tem também a relação com a religiosidade. Sim. De matriz africana, né? Para nós que somos, e eu acredito que você que já é uma Ebome, e daqui a pouco já vai estar abrindo a sua casa como uma Ialorixá, as religiões de matriz africana, elas passam também por esse processo da educação, né? Quando a gente adentra aquele espaço, a gente vai aprender a ter uma nova família. Sim. E como é que foi a religião na tua vida? Como eu falei, a minha avó tinha esse terreiro de Umbanda, e pela questão que ela dizia que ela sofria muito preconceito ali no bairro da Matinha, a casa da minha avó é bem ao lado ali da escola de samba, né? E ela dizia, não, eu não quero isso para você, tanto é que ela me deixava, eu adorava escutar o toque do tambor, que ela me movia, que me contagiava. Quando eu chegava lá no dia de festa, que meu pai ia, ela dizia, não, os meninos têm que ficar em cima, a casa era atrás, né, no quintal, e ela dizia, não, deixa lá para cima, não deixa esses meninos se meterem aqui. E eu queria muito, e descia, ficava escondidinha ali, vendo as pessoas receberem seus caboclos, receberem sua identidade, e eu ficava encantadíssima com aquilo me deixava muito feliz, me contagiava, aquilo me deixava assim, sei lá como, mexia tanto comigo. E quando ela tornava, que ela recebia o seu manezinho, e quando ele me via, ele me carregava no colo, e eu ficava, sei lá, quando ela acordava que ela sabia que eu tinha, ela ficava chateada, ela brigava comigo, e eu queria estar ali limpando, acendendo velas, e ela dizia, não quero isso para vocês. E aí a minha tia viajou, minha tia foi para São Paulo, e a minha avó ficou sozinha aqui. Aí a minha avó deixou de lado um pouco, e a minha avó faleceu. Só que não tinha ninguém para ficar tomando conta da roça. Eu era criança e adolescente. E não tinha ninguém. Acabou esse terreiro da minha avó na Matinha, no bairro, que hoje em dia é o bairro de Fátima. E eu sempre também amei muito o candomblé. Eu lia muito sobre a história de Salvador. Eu tinha vontade de conhecer Salvador. E fiquei muito encantada pelo candomblé. E tinha uma casa no Guamá, a primeira casa de candomblé que eu fui, porque meu pai faleceu
E minha irmã ficou com um problema espiritual muito forte. Meu irmão mais velho, esse meu irmão que me ensinou a leitura, ele ficou com um problema muito sério. E disseram para minha mãe, olha, tem uma casa ali. Aí minha mãe disse, eu sei onde é essa casa, que nós pegávamos bombons de Cosme Damião nessa casa lá, né? E eu nunca imaginei que fosse um dia ser de lá, participar da casa. E meu irmão foi lá numa dessas sessões, e aí ela jogou pro meu irmão e disse que estava com problema espiritual, por questão do meu pai e tal. E meu irmão gostou da casa. Meu irmão é de Oxóssi, Antônio de Oxóssi. E aí foi ficando. E eu disse, mãe, eu quero conhecer também essa casa. Eu também passei por um problema espiritual, com um amigo meu faleceu, foi uma coisa terrível também. E aí eu fui e fiquei encantadíssimo. Meu irmão já estava dançando, né? Já estava participando da roda. E eu fui numa festa de Iemanjá lá na casa, a festa da mãe de santo. E nessa festa, eu estava sentadinha no canto, a mãe dela era uma senhora de Nanã, e ela parou, ela ficou me olhando. Eu fiquei assim também com vergonha. Ela ficou me olhando, tá. E ficou. Aí depois, quando terminou a festa, tem aquela coisa de comida, né, e tudo, aquela conversa maravilhosa, aquela conversa gostosa, aquele bate-papo. E ela me chamou, ela disse assim, olha, ela me chamava de Patrícia, ela me chamava de Jane, ela disse, Patrícia, amanhã eu quero que tu venhas aqui. Aí eu falei, mas o que a senhora quer? Ela disse, não, eu quero que tu venhas aqui. Eu falei, olha, eu saí do estágio às 18 horas, então vou passar aqui. Eu disse, então tá, eu fui lá e joguei. Ela jogou pra mim, ela disse, olha, porque eu vi um negócio ontem contigo e eu queria só confirmar. Aí eu falei, sério? Ela foi jogando, ela confirmou lá, ela disse assim pra mim, olha, ela sorriu no jogo, né, ela sorriu, ela disse assim, eu não tinha dúvida, eu sabia, porque ela viu Nanã do meu lado, ela viu a senhora do meu lado e ela confirmou, e ela disse, você é de Nanã, você sabe quem é Nanã? Eu não sabia quem é. Eu disse, não sei, ela foi explicando. Aí eu também ainda estava também com aquela coisa de igreja católica, eu participava da igreja, aí eu fiquei com aquela coisa, aquela dúvida, meu Deus, e aí, o que é que eu faço? Eu vou para o candomblé, eu fico na igreja? Isso não tinha aquele conhecimento, né, todo. E ela disse, você que sabe, mas você tem um axé muito forte. Aí eu falei, não entendia muita coisa, entendia daquela coisa da Umbanda da minha avó, eu falei, tá. E a partir daí, Kátia, aquilo foi mexendo comigo, aquilo eu fui começando já a ter aquela espiritualidade mexendo muito forte comigo, já comecei a passar mal, ia assistir o rito lá, já passava mal, já me sentia mal, já não me sentia com aquela força, sei lá como era aquilo, era uma coisa muito forte, que mexia muito comigo. E teve um momento que eu disse para ela, eu quero sim participar aqui da sua casa. E foi a primeira casa de candomblé que eu participei, de fato, conhecendo o axé, conhecendo como funcionava, conhecendo aquele carinho com os iaôs, com os abiãs, dentro daquela casa. Eu passei bastante tempo lá, infelizmente, ela não foi feita lá porque a casa fechou, a mãe de santo teve um problema pessoal com ela e ela resolveu fechar a casa. Mas assisti muitas feituras lá, assisti muita coisa, passei bastante tempo, aprendi muita coisa, aprendi o respeito com o axé, o amor pelo axé, o cuidado, o zelo pelo axé, que as pessoas não sabem como funciona e tem essa forma preconceituosa, que não sabe como funciona dentro de uma casa, como não sabe como é o mimo, o carinho que tem com o iaô quando está recolhido. E a minha história é um pouco essa do axé. A entrada do axé começou aí. Jane, o candomblé em si, ele vai ser dividido, né? A gente chama de nações. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente qual é a tua nação dentro do candomblé, porque assim, as pessoas elas olham o candomblé, elas olham as religiões de matriz africana e elas só dizem assim, aquilo ali é candomblé, né? Aquilo ali só sabem às vezes diferenciar o candomblé da umbanda, mas elas acham que é tudo a mesma coisa. E não é, né? Porque existe um processo histórico com a vinda dos africanos escravizados no Brasil. Sim. E aqui você vai ter a presença dessas nações africanas. E eu queria que tu falasse pra gente qual é a tua nação. Eu sou da nação Gia de Savalu, né? Na verdade, eu fui iniciada numa casa de Queto, nação Queto, mas os fundamentos foram todos feitos com o Gia de Savalu, porque eu sou de Nanã, e Nanã é Jeje
da nação Jeje, quando os escravizados vieram, que trouxeram o Jeje Savalu, que permaneceu até hoje, né? Foi, acredito que seja a primeira nação que veio, que depois vieram as outras, veio Angola, vieram os outros, vieram Queto, então o Jeje Savalu. Tanto é que nós falamos que nós cultuamos os voduns, que para as outras nações são os orixás. Então para a gente são os voduns, o Kewi, que é a casa, o Rupami, que é a casa, porque para o Queto é Ilê, e para a gente não Montumbá, para a gente é Sexo na Ponce, e assim vai. E dentro de uma casa de axé, a gente tem ali um processo de hierarquias, né? A gente tem toda uma divisão. Eu queria que tu explicasse para as pessoas, hoje, dentro desse processo de hierarquia, como é a tua situação? Tu foste iniciada, e aí tu foi o que pra gente da nossa nação, Queto, é chamado de Iaô, eu não sei se na tua casa é assim também. Passou ali pelos fundamentos que são necessários, e aí completaste os teus 7 anos, certo? E hoje tu és o quê? Hoje eu sou Ialorixá, eu tenho 18 anos de iniciação, Eu fui paguei no início na casa que eu fui iniciado, eu paguei até a obrigação até os 3 anos, e depois fui para outra casa, paguei a obrigação de 7 anos, e nessa obrigação de 7 anos que eu fui descobrir, que a minha mãe jogou, e dizendo que o meu cargo seria de Ialorixá, que eu fiquei assustada, porque a gente não espera, ser apontado para ser uma responsabilidade muito grande, dentro, você sabe como é que funciona dentro do axé, a Ialorixá, o babá, é muito forte essa questão de ter essa responsabilidade, você vai cuidar de vida, você vai cuidar das pessoas, então eu fiquei muito assustada, mas aí eu disse, como ela jogou novamente, aí o pai de Santa Dá, que meu avô jogou novamente, disse, não, seu cargo é para abrir a sua casa, ela não pediu para você abrir a sua casa, eu sou de Nanã com Oxóssi, e Oxóssi também pediu para você abrir sua casa, então é um processo fortíssimo, que a gente não espera. Aí vem aparecendo filhos, vem aparecendo Ogã, vem aparecendo Eked, e aí é uma coisa muito, muito rápida, muito fantástica. Que eu digo, gente, o que é isso que está acontecendo? É um processo assim, muito forte. E além de você ser Ialorixá, você tem que ser amiga dos filhos, você tem que ser, além de pai, você tem que ter essa questão de amizade, essa questão de afeto verdadeiro, dessa empatia forte que tem que acontecer, que é para o axé fluir, para uma casa fluir. Eu acredito muito nessa relação. Jane, quando a gente adentra uma casa de candomblé e a gente passa pelos processos iniciáticos, a gente recebe um novo nome, Sim. Que na nação Queto é conhecido como Oroncó. Sim. Como é o teu nome dentro da tua religião, dentro da tua casa? Dentro da minha casa, eu sou chamada como Mãe Jane de Nanã, dentro da casa, Porque tem um Oroncó quando sai e tal, e passado o tempo ficou Mãe Jane de Nanã, dentro da minha casa. Tá. Então as pessoas te conhecem como Mãe Jane de Nanã. Já de Nanã. Agora a gente tem uma outra questão também, no Brasil, o processo da religiosidade de matriz africana, ele ficou muito intitulado junto ao processo do racismo também, É o que a gente chama de racismo religioso. A gente vive num país que dentro desse país existe uma constituição e ali a gente não tem uma religião oficial, Então a gente diz que o nosso país ele é laico, justamente por isso, onde nós temos ainda o direito, dentro da nossa democracia, de exercer a religiosidade que a gente quer. E isso na teoria, Porque na prática, a gente vai perceber que as religiões de matriz africana, elas vão ser as religiões mais perseguidas, E isso quem fala não sou eu, é o IBGE que vai mostrar. Dentro do que a gente vai chamar de intolerância religiosa, as religiões que mais sofrem são as religiões de matriz africana. Como é que tu vê
ainda hoje esse processo de intolerância religiosa? Tu acha que não, que já acabou, ou que a gente ainda vive dentro dessa relação que é o racismo religioso? Ainda muito forte, permanece muito forte, e ainda muito mais com esse governo, que diz que a nossa religião é uma religião demoníaca, que é o do diabo, que eles pregaram, que eles criaram esse demônio, né, que eles falam. E continua assim. Eu vejo assim, Kátia, que quando você percebe quando as casas de candomblé são invadidas, né, que não aquele respeito. E eu estive lendo um relato de uma mãe de santo do Rio de Janeiro. Ela falou assim que a maior, que foi a morte para ela mesmo viva foi a morte, quando a Melissa entrou na casa dela e a obrigou a quebrar os ibás. Você veja como é essa questão muito forte. A mãe de santo pegar um martelo e quebrar os ibás. Ela falou assim, quando eu li aquilo, eu fiquei tão triste, chorei tanto. Que ela disse que aquilo ela matou, aquilo foi uma morte. Ela mesmo viva, mas aquilo foi a morte para ela. Então essa questão é muito forte. Antes da nossa conversa eu te falei, né, que a gente sofre muito. Eu fui fazer uma oferenda com a ICED, né, como eu falei anteriormente. Antes dessa conversa, a gente foi enviar essa comida e a polícia veio atrás, falando absurdos, me xingando, falando que não conhece, como não conhece a religião. Eles não sabem como funciona, eles não sabem o que é que a gente faz, e nem procuram saber. Então eu digo, esse Estado é laico para quem? Para quem? É laico. Uhum. Não é para mim, então continua muito forte. E se não tivermos esse pulso mesmo de estar, eles vão fazer sempre isso. Mas nós estamos aí firme e forte, lutando contra esse preconceito, contra esse racismo religioso, que vai permanecer sempre. Teve uma questão também muito, muito séria, que foi aquela questão da imolação dos animais, você lembra? Aquilo também foi um absurdo, eles não sabem como funciona, eles não sabem se o cuidado que a gente tem com o animal, todo um cuidado, eles não sabem como funciona e faz aquele absurdo, aquela aberração toda. Ainda bem que não aconteceu nada e vamos continuar fazendo esse nossos ritos com nossos animais, agradecendo, oferecendo aos nossos orixás, aos nossos voduns, aos nossos inquices. Exato. E dentro desse processo existe uma outra questão também que precisa ser falada e precisa ser problematizada, que é pensar o seguinte: dentro das religiões afro você vai ter um grupo de pessoas de pele escura, né? E você tem hoje muitos adeptos, pessoas de pele mais clara. E a gente sabe que pessoas de pele mais clara, elas nunca vão sofrer. Elas nunca vão sofrer o que a gente chama de racismo, né? Que é justamente uma relação de violência que está ligada ao processo de escravidão que a gente teve há 400 anos atrás no Brasil, né? Então as pessoas dizem assim, hoje tudo é mimimi, né? Mas o que é esse mimimi? Na verdade, é o não aceitar mais esse processo de violência. Sim. É ter hoje leis para combater, né? E dentro disso, é importante também que se faça essa discussão no terreiro. Sim. Para que a gente consiga perceber ali, principalmente pessoas de pele mais claras, que muitas das vezes não entendem a história do povo preto aqui no Brasil, conseguir entender que toda essa busca dessa ancestralidade ali dentro, ela está literalmente relacionada à população que foi escravizada no passado, né? Então a gente vê assim, não existe racismo religioso, não, o que vocês estão falando é só uma desigualdade, né? As pessoas pretas moram na periferia porque não tiveram acesso, é isso que é falado, não tiveram acesso aos bens materiais. Ou seja, como se fosse uma escolha divina, até quem vai ser pobre e quem vai ser rico, né? Então você tira a responsabilidade do Estado. Dentro de todas essas questões, como é que tu vê hoje essa discussão da intolerância religiosa dentro dos terreiros? Existe essa discussão ou não existe? Todo mundo ali é paz e amor e tudo bem? Não, eu acredito assim, Kátia, que tem casos que existem
essa conversa, mas tem casa que não. Eu já vi vários relatos, principalmente de Abian e Aú, dentro de casas que tem essas pessoas brancas e tem essas pessoas pretas, de chegar com uma arrogância, com tratamento com essas pessoas, que são normalmente da periferia, nós somos da periferia. Então essas pessoas chegam de uma outra classe social e chegam dentro de um terreiro já com uma outra noção de aquele preto tá ali, aquele preto vai me servir, aquele preto, a hierarquia, eu sou fulano, eu sou ciclano, mas não sabe a nossa história, a nossa ancestralidade, e a gente não vai mais tolerar isso. A gente não deve mais tolerar isso. Tem que ter um diálogo sim dentro das casas, dizer, olha, é assim que funciona, a hierarquia é isso, mas você não vai, a partir do momento dessa hierarquia, querer fazer novamente essa questão dessa opressão. Temos que ter esse diálogo sim nas casas, eu acho muito importante ter esse diálogo, principalmente com essas pessoas que estão chegando, e com respeito com as pessoas mais velhas também, pretas, que estão dentro da casa. Então eu ouço muito relato dessas pessoas dizendo assim, mãe Jane, você já imagina, o cara chegou ontem, o cara é um agã, o cara chega com super arrogância dentro da casa, e eu vou ter que bater minha cabeça, vou ter que tomar a bênção dessa pessoa, que ela vem com toda essa arrogância. A gente já sofre toda essa opressão aí fora, e chega dentro de uma casa que é para acolher, que é para você, que está com aquela união, como eu disse antes, com aquele carinho, com aquele amor, e viu com essa agressividade de dizer assim, eu sou fulano de tal e você vai ter que fazer isso. Porque não funciona mais assim, não deve funcionar desse jeito. Tem que mudar essa história, tem que haver esse diálogo sim. E ver, olha, cada um no seu devido lugar e com respeito, cara. Porque assim, tem que ter o respeito. Ou seja, a gente precisa ainda viver esse processo educacional também dentro dos terreiros. Né? Jane, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Infelizmente, tem muita coisa para ser falada. Né? Para mim, esse assunto de religião de matriz africana, ele é muito amplo, ele é muito extenso, então a gente tem muita coisa para ser falada. Né? Principalmente sobre o papel das mulheres dentro das casas, né? As nossas matriarcas, as nossas mulheres ancestrais que têm todo um trabalho por fora. E aí a gente vai ter um outro momento para a gente dar continuidade. Então a Usina das Icamiabas fica muito feliz em te receber nesse espaço. Você fique à vontade para vir quando você quiser novamente. Muito obrigada por esse momento. Desejo para você, para sua vida, muito sucesso, muita paz, muita serenidade para você dar início à sua vida como Ialorixá. Axé. Sua bênção. Minha mãe abençoe, bênção. Minha mãe abençoe. Axé. E assim a gente vai terminando mais um programa. Eu estou muito feliz de poder receber a presença de uma Ialorixá no nosso espaço. E a gente vai continuar a gente vai ter outros programas para a gente falar mais sobre religiões de matriz africana. Então, muito obrigada por mais esse espaço.